Olá, vamos aprender agora como dar manutenção nas postagens e páginas do site. Bom, para a gente entender como é a organização do CMS WPanel 11, a gente vai entender o seguinte: existem postagens e páginas. Alguns CMS por aí, como o WordPress, usam artigos e não postagens. Eu escolhi postagens, não lembro porquê, mas é isso. Vamos ver a diferença. Veja só, no site a gente tem os artigos, notícias, pode ser notícia, pode ser dica, pode ser qualquer coisa. É um conteúdo rotativo. Todo dia, toda semana você posta alguma coisa nova. Uma notícia, por exemplo, né? Isso eu chamo de postagem, certo? Em contrapartida, temos as páginas fixas, por exemplo, sobre quem somos, visão, missão, toda aquela coisa de institucional que é fixa. Então, isso aqui é uma página, não é uma postagem, certo? Embora a estrutura seja a mesma. Um título, uma imagem quando tem, um texto, palavras-chave, a página só não tem as categorias que tem no caso nas postagens, certo? Mas o escopo é o mesmo. Se eu clicar, ó, tem o título, a imagem, o texto e as palavras-chave. Por padrão, no WPanel vem o seguinte: a data, os comentários e a categoria só aparece, só é usado nas postagens. Na página não temos nem a data, nem a categoria e nem o comentário. Para fazer a ativação desses recursos tem que ir lá no código do site e fazer a alteração, certo? Mas por padrão é assim, embora todos os dados sejam cadastrados também, certo? Então vamos primeiro alterar a página. No painel de controle você clica no menu lateral, páginas, e vamos ter aqui uma lista das páginas disponíveis. No caso tem a página inicial, que é uma página de teste, e a página sobre. Eu clico em editar e eu vou ter aqui o título, a descrição para o mecanismo de busca. Esse campo não fica disponível no site, só no header da página, como eu disse lá no primeiro vídeo. O conteúdo com editor de texto, CK Editor, que é um editor muito bom para você poder fazer aqui a formatação, né? Trabalhar o seu texto aí de forma prática, certo? Vou fazer por exemplo aqui, ó, itálico. É bem interessante esse menu. Você ainda pode maximizar a tela dele, né? Voltar, você pode ler o código fonte do que você está fazendo, certo? Em seguida temos aqui a imagem de capa, que é a imagem que vai ser exibida lá no site, quando tem. No exemplo da página sobre, eu não tenho nenhuma imagem aqui, mas poderia ter, se fosse o caso do projeto ter uma imagem nesse campo. As palavras-chave, você preenche aqui, separando por vírgula. Certo? E o status, se essa página está publicada ou se é um rascunho, certo? No caso, se você põe o status em rascunho, ela não vai ser exibida no site. Vamos deixar publicado. Salvar as alterações. E aqui já temos as palavras-chave que eu alterei, certo? Seguindo o padrão, se for um caso de excluir, ele vai te perguntar se você tem certeza. Ele nunca exclui direto. Nova página é a mesma coisa de editar. A diferença é que o editar vem com os campos preenchidos, né? Então não tem segredo. Vamos agora ver as postagens. Vou voltar para a página inicial para a gente ver aqui. Eu tenho
A segunda postagem é a postagem de exemplo, né? Clicar aqui no menu lateral postagens, eu tenho uma lista das postagens disponíveis no site. Eu tenho o título, a categoria que pertence, a data que eu publiquei e o status da postagem. Você pode estar escrevendo um texto e parar por alguma razão e continuar depois, então você deixa o status como rascunho. Ele não vai ser exibido no site enquanto esteja pela metade. Bom, aqui em cima eu já tenho um menu a mais, um menu categorias, que eu vou gerenciar essas categorias aqui. Ele também se encontra na lateral, categorias de posts, certo? A gente pode ver ele depois, até porque ele segue o mesmo padrão de gerenciamento: uma lista, um cadastro, alteração e exclusão, o famoso CRUD que a gente conhece. Então vamos, por exemplo, cadastrar uma nova postagem. Eu clico em nova postagem, coloco o título e nova postagem. Uma postagem de exemplo. Aqui você preenche o texto que você quiser. Vamos então copiar esse lorem ipsum, um texto padrão, né, para a gente utilizar, e colo ele aqui dentro. Um detalhe muito legal e importante é o seguinte: muitos editores escrevem seus textos no Word. Depois ele copia no Word e cola aqui dentro do editor. Isso não dá muito certo, porque vem esse código fonte aqui no Word, ele vem muito sujo. E o que isso acontece? Quando você vai lá no site, o seu texto está todo estourado, o tamanho da letra está diferente, a cor ela não combina, fica feio. Então eu recomendo sempre o seguinte: você pode colar aqui, mas antes de você colar, você cola no bloco de notas, por exemplo, né? Você usa o Windows, você abre o bloco de notas, cola o texto lá, depois copia do bloco de notas e cola aqui. Ok? Muito fácil. Mas isso é porque o Word, ele realmente ele é complicado, ele cria uma sujeira enorme no código e o texto fica feio. Certo? Bom, na sequência já preenchi o texto, a descrição, o conteúdo. Eu vou selecionar uma imagem de capa, né? Eu venho aqui pegar uma imagem qualquer, né? Pegar qualquer imagem, desde que não seja uma imagem qualquer. Vou pegar essa árvore. Vou selecionar a categoria. Eu posso segurar a tecla Ctrl e selecionar várias categorias. Entendeu? Vou clicar só em uma mesmo. Na palavra-chave você pode pôr as palavras de acordo com o que você está escrevendo, o assunto, né, a palavra que você mais usa. Existem vários critérios que você pode escolher para criar as suas palavras-chave. Então, vou criar qualquer coisa aqui. Palavra-chave teste. E vou marcar como rascunho mesmo, só para a gente ver a funcionalidade. Clique em cadastrar. Ok. Minha nova postagem na categoria de exemplo está indisponível. Veja só, se eu atualizar o site agora, o que vai acontecer? A minha postagem não está aqui, ela está como rascunho. Então vou alterar o status para publicado. A imagem já apareceu aqui. Se eu quisesse alterar a imagem, selecionava uma nova imagem e marcava alterar a foto. Posso alterar também as categorias e as palavras-chave da mesma forma que fiz no cadastro. Bom, eu alterei para publicado. Salvar as alterações agora. Ok? O status já mudou. E se eu atualizar a tela, ela já está aqui no topo. Por quê? Porque sempre os últimos serão os primeiros, né? A última postagem fica no topo da página.
empurrou as outras para baixo. Se eu clicar aqui para ler na imagem ou no link, eu já tenho a imagem aqui, meu texto, e já abre os comentários para a galera ficar discutindo sobre isso lá no Facebook. Ok? Bom, só para ficar completo, vamos ver agora as categorias de postagem. Você pode acessar por aqui, dentro do módulo postagens, ou no menu categoria de posts, na lateral. Tanto faz onde você vai. Funciona assim: padrão, lista, cadastro, alteração e exclusão. O detalhe da categoria é que você pode ter subcategoria. O que isso significa? Se eu for cadastrar uma nova categoria, eu vou digitar o título dela, que é o que vai ser exibido no site, uma descrição. Em alguns projetos a gente usa essa descrição no site, às vezes não. A categoria pai é a categoria acima dela. Por exemplo, se essa categoria que eu estou criando é uma subcategoria de categoria de exemplo, ela vai ficar sempre abaixo dela, ok? E o tipo de visualização, lista ou mosaico. O que seria isso? Aqui eu tenho a lista de postagens em forma de lista mesmo, certo? Vamos ver aqui, eu tenho duas postagens em categoria de exemplo. Se eu clicar aqui no linkzinho, eu vou ter só as postagens de categoria de exemplo. Então vamos voltar aqui, categoria de exemplo, e eu vou alterar o tipo de visualização para mosaico. O que ele faz? Ele muda essa exibição das postagens. Em vez de lista, ele faz os quadradinhos com um mosaico das notícias. Lembrando, esse site aqui é um site de modelo, ele não é necessariamente bonito, né? Cada site, cada projeto é de um layout diferente e a gente acaba melhorando esse visual aqui. Mas a ideia é que em forma de lista ou forma de mosaico a diferença é essa. Na hora de exibir as postagens da determinada categoria. Se eu voltar para tipo de visualização lista, eu automaticamente altero a visualização no site. Ok? Então é isso aí. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, nós vamos estar tentando te ajudar. Até mais.